Graças e paz, bom dia para todos. Não sei que hora que esse vídeo vai baixar, né? Tô fazendo ele cedo, mas às vezes demora um pouco para ir para vocês. Eu acordei hoje, né, com uma reflexão. Eu vou passar aqui para vocês. Para quem já parou para pensar nisso também, deixa nos comentários para a gente conversar também sobre esse assunto. Minha filha se formou, minha filha de 15 anos, essa semana, né? Para entrar pro primeiro ano. E eu fui na formatura dela, eles começaram a cantar o hino nacional. Na hora que eles começaram a cantar o hino nacional, gente, a minha mente voltou, sabe? Voltou à minha infância. Eu comecei a lembrar da minha infância. Eu comecei a lembrar quando eu ia na escola, todos os dias a gente cantava o hino nacional. Todos os dias. E ali foi gostoso, sabe? Lembrar, né? Eu sou de 85. Como que era naquela época. A gente chegava na escola, a gente cantava o hino nacional, a gente fazia, né, uma oração, às vezes, do Pai Nosso, não sei se vocês pegou nessa época também, para poder a gente começar as aulas. Era maravilhoso, sabe? Mas a gente não dava valor naquela época. Mas era muito bom. Só que a gente achava, né, como criança, ai, todo dia a mesma coisa, que negócio chato. Mas hoje eu vejo que não era chato, que era necessário para a nossa geração. E hoje eu fico muito triste por saber que não é assim, que não continuou. Que poderia, né, ter continuado isso para os nossos filhos. Porque a gente pensa que nada, que não faz sentido. Mas aí eu não sei se vocês já ouviram uma música que fala assim, eu era feliz e não sabia. Essa música eu já cantei ela também na época de escola. E ela fala assim, eu era feliz e não sabia. Como eu queria voltar ao tempo de criança. Gente, é muito forte quando a gente começa a lembrar da nossa vida lá atrás, da nossa infância, como a gente era criança. Tem muitas coisas que a gente é bom nem querer lembrar, mas que serve de aprendizado pro dia de hoje. Tem muito sofrimento que não vale nem a pena lembrar, mas que hoje também serve de aprendizado para dar conselho, para ajudar alguém. Aonde eu quero chegar com esse vídeo de hoje? Meu coração encheu de alegria na hora que eu estava ouvindo o hino nacional e eu olhei para as crianças. Eu não vi elas cantando. A música estava, né, tocando, mas eu ouvi os adultos cantando o hino. Mas as crianças parecia que estava meio perdido. Por quê? Porque não foi ensinada. Não foi todos os dias batendo na mesma tecla. Ensaiaram para poder passar no dia da formatura. Mas vocês veem que eles não tinham segurança de cantar. Mas os adultos que estavam ali, os pais, eu fui uma, me empolguei. Comecei a cantar o hino nacional. Por quê? Porque essa memória que veio, né, na nossa mente do passado, tá muito forte. Então, como tá muito forte na nossa mente, a gente quer passar, a gente quer falar, a gente sem perceber, a gente termina entrando naquela harmonia, né? E termina cantando junto. Eu pensei que eu era uma criança ali na hora. Comecei a cantar, nossa, depois eles cantando os louvores, eu me empolgando, cantando junto com eles. E passou, vim embora para minha casa. Mas quando foi a noite de ontem para hoje, começou a bater muito forte isso dentro de mim. Sabe? Eu não entendi o que estava acontecendo. Mas eu percebi que foi uma chavinha que virou lá dentro do meu passado, da minha infância. Uma das coisas que eu posso falar da minha infância, que foi maravilhoso, tem muitas coisas que não vem nem ao caso, mas essa foi maravilhoso, foi quando eu ia para a escola, que eu era pequenininha, e eu ia para a escola, tinha minhas amizades lá, e a gente ficava na fila, todo mundo em ordem, esperando, porque a gente tinha que cantar o hino para depois a gente ir para dentro da sala. Hoje eu falo que é maravilhoso, né? Naquela época eu não tinha nem entendimento que era, mas foi maravilhoso. E me trouxe lembranças boas. Quando eu comecei a lembrar disso, meu coração se alegrou, me trouxe lembranças boas. E aí eu pensei, nossa, olha, quando eu estava vivendo isso,
não dava nem atenção. E agora, com 38 anos, eu lembrando de coisas da minha infância, e veio com uma alegria, uma leveza dentro do meu coração. Gente, uma coisinha de nada, que foi o hino nacional, me fez refletir a noite toda. Eu não conseguia dormir direito. Sabe que você acorda pensando naquilo? E eu fui buscar minhas memórias da minha infância. E eu comecei a lembrar da época de escola, das amizades, da rua que a gente brincava. Eu lembro que na rua era tudo terra, sabe? Minha mãe não gostava que a gente brincava na rua porque a gente voltava todo sujo de terra. E para ela lavar as roupas era terrível. A gente era tão danado, sabe? Eu e meus irmãos, que a gente catava as roupas e às vezes jogava fora para ela não ver que a gente foi pra rua, porque a gente ia escondido às vezes. Mas foi o melhor momento da nossa vida. A gente brincava na rua de pega-pega, esconde-esconde. A gente brincava de arria-riô, não sei se vocês já ouviram falar. Vai um subindo em cima do outro, assim, ó, arria. A gente brincava de mãe da rua, brincava de rouba-lata. Eram umas brincadeiras que hoje a gente não vê, elástico. E era tão gostoso, tão saudável. A gente não tinha medo de ficar na rua que nem hoje. Hoje nossos filhos não têm isso. E é muito triste, sabe? Olhar para trás e ver que a nossa geração futura dos nossos filhos, dos nossos netos, não vão saber o que é isso. Porque depois que veio o celular, tecnologia, acabou as brincadeiras de rua. Sabe? É muito triste, mas acabou. É raro você ver criança hoje em dia brincando, fazendo amizade. Tudo é virtual, tudo é superficial. Na nossa época, né? Eu falo na nossa época porque eu tenho certeza que tem muitos aí que vão assistir, que é da minha época, ou um pouquinho mais. A gente tinha, sabe, esse negócio de fichário, de diário, né? Era um cadeadinho desse tamanho, mas a gente achava que estava sendo protegida a nossa intimidade. Sabe qual que era a nossa intimidade? Às vezes escrever lá a comida preferida, escrever um amiguinho da sala que você gostava e achava lindo, ele nem sabia que você gostava dele. Mas hoje as coisas mudou tanto, né? E eu fico pensando, eu daria tudo que tivesse para voltar ao tempo de criança. Vocês já viram essa música? Se não viram, pesquisa pra vocês verem. A gente era feliz e não sabia. A gente foi a geração, uma das melhores que teve. De brincar, de ser livre. Hoje as pessoas pensam que são livres, não são. Na época de escola, me chamavam de crente da bunda quente. Me chamavam de gorda. Me chamavam de baleia. Aquilo ali ficava por isso mesmo. Falava, é sua mãe, é você. Tava tudo certo. Hoje, o povo até mata. Hoje é bullying, hoje dá processo. Hoje você não pode ser quem você é, porque tudo dá processo. Hoje estamos vivendo num mundo tão chato. Um mundo onde nada pode, não me toque. Só que quando a gente estava naquela época, a gente achava que nunca ia mudar, né? Sempre ia ser para melhor. Mas não, o mundo mudou, e para pior. Vamos dizer que não o mundo, né? Mas as pessoas. E por que disso? Aonde se perdemos? Qual foi o caminho que trilhamos errado? O que está faltando para as pessoas voltar às origens? Os pais voltar na mente à época de infância e pegar com seus filhos e resgatar o que você passou na sua infância. O que será que está faltando? Será que foi os pais que errou? Foi o meio político? Escola? Eu sou uma pessoa que eu tenho 38 anos, gente, mas eu tenho um pensamento muito lá atrás. Quem dá educação para filhos são pais, são mães. Não é escola. Escola educa, ensina, alfabetizar a criança. Mas a educação vem de dentro de casa. Princípios têm que vir de dentro de casa. Qual é o princípio que você está dando para os seus filhos? O que você está ensinando para a sua geração? O que vai ficar para os seus netos? Você já parou para pensar nisso? Vivemos num mundo com tanta informação, tanta coisa,
que às vezes a gente não para pensar. E quando a gente para pensar, o coração dói. Porque o que vamos deixar para os nossos netos? Que mundo vai ser para eles? Porque o mundo de hoje, que nós já estamos vivendo, já está insuportável. Com tanta maldade, com tanta coisa acontecendo. E o futuro deles? Sabe, isso me fez refletir muito. E eu fico pensando, o que nós podemos fazer ainda para salvar os nossos filhos, as nossas gerações futuras? O que depende de nós fazer para poder mudar alguma coisa? Tem gente que pensa assim, não vale a pena, já descarriou tudo. Não, é sua família que está correndo risco. É sua família, seus filhos, seus netos, quem já tem, seus futuros netos, quem vai ter, que está indo para o futuro de um mundo destruído, sem princípios, sem valores, valores invertidos. E você vai ficar sentado sem fazer nada? Uma andorinha só não faz verão, mas muitas juntas consegue. Vamos olhar para dentro da nossa casa. Vamos começar o nosso ministério dentro do nosso lar. Dentro da nossa casa, olhando para os nossos filhos. Eu sou mãe de 5 filhos. Eles podem falar, nossa, eu tive uma criação com uma mãe muito brava, porque realmente eu fui aquela mãe, sou aquela mãe que todos os filhos têm que trabalhar dentro de casa. Aqui todos têm função, mesmo os que já estão trabalhando fora, dentro de casa, quando estão de folga, eles ajudam. Eu fui aquela mãe que passou para os meus filhos o que minha mãe me passou. E eu fui taxada de mãe ruim. Seus filhos não brincam. Seus filhos só vivem fazendo as coisas dentro de casa. Mas hoje eu falo para vocês, eu sou muito grata a Deus. Porque eu eduquei filhos para trabalhar, para ser honesto, para ser trabalhador, para ter princípios, para amar a Deus sobre todas as coisas. E hoje eu colho esse fruto. Mas mesmo assim, com filhos maravilhosos que Deus me deu, eu fico pensando, o que poderia ser a vida deles se eles ficassem menos tempo num celular, numa tecnologia? Eu tenho certeza que seria muito melhor. Eles tiveram infância, brincaram, sabe? Eu deixei na rua, não deixava sempre porque era perigoso já, mas eu deixava. Só tinha alguns brinquedos, algumas coisas que os meus filhos não podiam fazer, porque eu achava que era pecado. Mas isso aí não é assunto do vídeo de hoje. Mas meus filhos tiveram uma infância. Meus filhos tiveram princípios. Eu e meu esposo, na medida do possível, tentamos ensiná-los. Mas eu fico pensando, será que eles estão preparados para ser pais? Para passar algo para os filhos deles? Será que eu consegui passar para os meus filhos, eu e meu esposo, princípios cristãos para eles? Fé? Mostrar para eles que eles têm que ser pessoas de fé? Acreditar mesmo sem ver nada na frente deles? Gente, é muitas perguntas na nossa mente que vem, que às vezes a gente parece que vai pirar, né? E aí eu fui pesquisar algumas coisas sobre família. Eu achei aqui, no Salmos 128. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera. Em sua casa seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e você e seus filhos, e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz, Israel. Eu fico pensando. Salmo 128, gente. A família de hoje, os cristãos de hoje, estão vivendo isso? É essa família aqui, que está aí dentro da tua casa, ensinando os seus filhos? É uma pergunta para a gente refletir. Para mim também. Para todos nós. Meu coração sente uma dor, um pesar,
de ver como hoje muitas crianças, muitas famílias estão sendo destruídas. Porque o plano de Satanás é destruir família. Ele odeia família. Tudo começou com uma família, né? E ele odeia famílias. E ele quer destruir as famílias. E nós, como os responsáveis dos nossos filhos, devemos nos revestir mais ainda de fé, de coragem, de força, pedindo para Deus sabedoria para poder ajudar os nossos filhos. Em qual momento a gente paramos de olhar para os nossos filhos? Paramos para olhar para trás, para resgatar os nossos filhos. Devemos resgatar as memórias junto, ensinar os nossos filhos. Qual caminho eles vão trilhar? Qual valores eles terão? O que terão de valores para passar para as suas gerações? O que passarão para as próximas crianças? Família é um projeto de Deus e Satanás investe furioso nas famílias. Provérbios 22:6 fala: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensinar a criança no caminho que deve andar significa marcar fortemente a sua trajetória de vida, ao lado do seu filho, com exemplos de sensatez, maturidade, determinação, discernimento, responsabilidade, alteísmo, ao contrário do egoísmo, ao contrário de ser solitude, ser soberbo. Temos que ensinar a fé das coisas que ainda não vê, mas que virão a partir deste ensino fundamentado em qual está amparado no trabalho, na disciplina, perseverança, honestidade. Aqui algumas coisas que eu separei, sabe, que eu estava lendo e vi. Que maravilhoso é que Deus deixa tudo pra gente na Sagrada Escritura. Ensinar os filhos no caminho que deve andar é ensinar o filho a parte de fé, a parte de educação, de princípio, de valores. É saber falar não com o filho. É saber a hora do sim também. É olhar para eles e entender que eles precisam da gente e que eles também têm vida própria. Não é um objeto. Eu falo que muitas das vezes, por muitos problemas que eu passei na minha vida, eu deixei de ser a mãe, sabe, para eles. E fui a filha deles, porque os meus filhos me aconselham. Eu tenho filho de 21, eu tenho filho de 19, eu tenho filha de 18, eu tenho filha de 15 e tenho filha de 10. E muitas das vezes eu me vejo meus filhos me aconselhando. É bom, porque é sinal que eu consegui passar alguma coisa para eles. Mas aí eu penso, onde eu estou errando? Será que eu estou olhando para os meus filhos e vendo que eles precisam, de algum momento, da mãe ali, falando com eles? O que está acontecendo? Tentando entrar um pouco mais na vida deles, na privacidade deles. Porque hoje em dia os pais acham assim, não, coloca uma porta no quarto do filho e a privacidade dele não. Filho que mora com os pais não tem que ter essa privacidade, os pais precisam estar de olho. A privacidade deles vai até um certo limite. Tem hoje em dia jovens tirando a tua vida. Tem jovens se cortando. Porque só vivem enfiado dentro de quartos, nem videogame. Nem para comer sai de dentro de um quarto. Então, eu fui criada sem privacidade nenhuma. Dormia no quarto dos meus pais, na cama com as minhas irmãs. Demorou para poder eu ter uma cama para dormir sozinha. O problema é que esse negócio de privacidade, de nada não pode, a gente se distanciou dos nossos filhos, sem perceber. E é isso mesmo o plano de Satanás. Que os pais não fiquem mais de olho nos filhos, para que ele possa entrar na mente dos nossos filhos, para que ele possa entrar dentro de uma família e destruir. E quando você for acordar, às vezes pode ser tarde. Esse vídeo de hoje é uma reflexão, para mim, para você.
mãe e pai, que colocou filhos no mundo. Dá uma ré, olha para trás. Se seus filhos estiverem dentro da casa de vocês, ainda dá tempo. Se seus filhos já casou, ainda dá tempo. Manda uma mensagem, fala o quanto ama. Fala que o que precisar você vai estar ali. Mostra princípios, valores. Principalmente, fé, Cristo, Jesus. Ensina qual caminho eles andar. Entrega teus filhos, sua família na mão de Deus. Porque o adversário não está brincando. E ele está destruindo famílias. Eu não preciso nem entrar em detalhes, porque vocês sabem, vocês verem o que está acontecendo por aí. É o vídeo de hoje, é uma reflexão. Vamos orar pela nossa família. Querido Deus, maravilhoso, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, para ser grato a Ti por mais um dia de vida. Ser grato a Ti, Senhor, pela família que o Senhor tem nos dado. Deus, vamos suplicar e Te pedir em oração. Cuida, Senhor, da nossa família, cuida dos nossos filhos. Ensina a nós, Senhor, como, Senhor, doutrinar os nossos filhos no amor, na caridade, na sabedoria. Ensina a nós, Senhor, a olhar para nossos filhos, assim como Jesus olha para nós. Pai, cobre a nossa família com Teu santo sangue maravilhoso, amado, imaculado. Cobre nossa família, Senhor, com o Espírito Santo, de todo mal, de todo engano que tiver que vir. Cuida, Senhor, da nossa família, na área que nós não possamos cuidar, que nós não estivermos vendo, mas o Senhor vê tudo. Nós entregamos nas Tuas mãos a nossa família, a minha, a de todos que estão ouvindo esse vídeo, a de todas as pessoas desse mundo, Senhor, entregamos nas Tuas mãos. É tão triste, Senhor, ver jovens se destruindo, altos se destruindo, Senhor. É muito triste ver, Senhor, aonde chegamos. Pai, não tá fácil, Senhor. Esse mundo está indo daqui para pior. Cada dia que levantamos é tanta coisas que a gente vê, que a gente ouve. Mas, Senhor, a certeza que nós temos, a fé que nós temos, Senhor, é que a glória será muito melhor, Senhor. E por isso nós estamos aqui nessa terra, passando, Senhor, por coisas, Senhor amado, que nunca pensei em ouvir e ver. Pai, nos capacita, blinda a nossa mente. Blinda a nossa mente, Senhor, do mal. Blinda, Senhor, a nossa casa, a nossa família. Em nome de Jesus te pedimos, Senhor. E também te agradecemos por ter cuidado de nós até o presente momento. Por cuidar dos nossos filhos, da nossa casa, das nossas famílias. Em nome de Jesus eu já te peço e já te agradeço. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido. Amém.